quase 2 anos. Já estou ouvindo aqui, já absorveu a aula. Faltou um comentário para mandar esse tempo. O detalhe é, entendeu? Que matou a questão, maravilhoso. Pela pouca aula que eu tirei, que matou a questão. Estou feliz pra caralho. Feliz. Meus queridos, eu lembro do professor da engenharia mecânica, cálculo C. Ele era parecia meio deprimido, cara. Sempre meio triste. Chegava na aula, cabeça baixa. Eu pensava, pô, o cara ganha bem, né, cara? Da aula de matemática deve ser porque gosta, né? E o cara era sabido, assim, o cara era um cara diferenciado, mas sempre meio mal-humorado. Sempre meio de mal com a vida. E eu encontrei algumas dessas criaturas, né, ao longo da engenharia lá, alguns caras que são inteligentes, mas sei lá, mal-humorados. Alguns alegam, né, que o conhecimento traz sofrimento. Estatisticamente faz todo sentido. As pessoas mais humildes se mostram mais felizes do que as pessoas mais que conhecem mais. Conhecer é dolorido. Né? Saber por que as coisas acontecem às vezes te traz sofrimento. É uma coisa que um tempo atrás eu falava, né? Se um dia me aparecesse um sujeito com 2 botões, o botão do conhecimento e o botão da felicidade, e ele me falasse, olha, tu pode apertar qualquer 2 dos botões, o botão do conhecimento, tu vai saber tudo, não posso te garantir se tu vai ser feliz. O botão da felicidade, tu vai ser feliz, pode ser um ignorante, mas tu vai ser feliz. Eu sempre pautei a minha vida na alegria e na felicidade. Sempre apertei o botão da felicidade. Prefiro ser ignorante e dar o último suspiro dizendo valeu a pena e morrer, do que conhecer a verdade e sentir que minha vida foi infeliz e morrer infeliz. Acho que a única coisa que interessa nessa vida é ser feliz. O resto, foda-se. Eu não sei, cara, eu acho que com o passar dos anos o conhecimento foi me envolvendo e hoje eu acho que eu apertaria o botão do conhecimento. Hoje eu acho que eu apertaria, eu arriscaria ser infeliz e conhecer. Mas é uma escolha muito delicada. Estou te falando isso porque tu não tem obrigação nenhuma de gostar de física, tu não tem obrigação nenhuma de querer aprender física. Até porque pode trazer infelicidade, pode saber de como será o fim do universo através da lei da entropia e pode trazer algumas aflições, como saber que a raça humana pode deixar de viver confortavelmente como vivemos hoje e voltarmos às trevas, basta alguns fenômenos óbvios ocorrerem. Este ser me trouxe uma questão bela que me permitiu te ensinar um pouquinho de radioatividade. Fiquei muito feliz, tu vê, eu jamais teria dado essa aula se não fosse o colega que me trazer uma dúvida. Eu olhei as dúvidas, vocês viram, né? Eu estava com o celular dele, li a questão, pensei, puta que pariu, vai dar merda. Entreguei o celular para ele falando, olha cara, vou ter que te dar um pouquinho de aula para poder fazer a questão. E dividir contigo o pouquinho que eu conheço de núcleo de átomo. Te contei dos prótons e nêutrons, revisamos que a massa de um átomo está concentrada no núcleo. Revisamos que o Einstein disse que matéria e energia são as faces da mesma moeda. Vimos o que é fusão e fissão nuclear. Vimos que quando reduz a massa do núcleo dos átomos que reagem ou que foram partidos, essa massa em excesso é liberada na forma de energia. Te contei as partículas alfa, beta e gama. E saí dizendo, acredito o suficiente para matar a questão. Embora eu confesse a vocês que eu não tinha resolvido a questão ainda e nem tinha compreendido ela como um todo. Eu visualizei a questão rapidamente, senti o drama e vi que tinha que dar uma aula para vocês para matar a questão. Chegando na aula, o guerreiro estava tentando fazer um exercício quando eu saí da aula. E eu falei, olha, pensa assim, assim, assado, o que vai dar? Enquanto comia a minha bisteca e tomava minha caipira, peguei a foto do celular que eu fiz dele e dei uma estudada na questão, óbvio. A primeira parte da questão eu matei e fiquei feliz. As pessoas que assistiram a aula vão matar. Mas a segunda parte da questão me deixou desconfortável. Eu tive que pensar um pouco e pensei,
faltou um detalhe na aula para que as pessoas que assistiram a aula compenetradamente pudessem matar a questão que eu vou te apresentar agora. Já vou aproveitar e vou fazer um comentário de uma forma mais profunda. Já te expliquei que tu é filho das estrelas. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu mesmo, quando escutei isso da televisão, da TV a cabo, não foram meus professores de física e matemática que me ensinaram isso. Foi a TV. Tu vê que coisa triste e interessante ao mesmo tempo, né? Que às vezes o conhecimento está no lugar onde tu menos espera. É claro que depois de escutar de maneira fantasiosa as notícias da TV, eu fui pesquisar sobre o assunto. E fiquei impressionado ao perceber que é verdade, que tu é filho das estrelas. Que boa parte dos átomos que estão no teu corpo agora já tem bilhões de anos. E já participaram de ao menos 3 estrelas para que tu exista. Mas faltou uma informação. Uma informação que pode te ajudar a entender o que é uma estrela de nêutron. Vocês já escutaram falar em estrelas de nêutrons? Eu nunca comentei com vocês sobre estrela de nêutron, porque a minha aula errática que é, às vezes eu faço comentários que não são pertinentes à aula. Eu acredito até que no primeiro dia de aula eu tenha comentado muito rapidamente sobre o ser filho das estrelas. Ou talvez ter falado da próxima Centauri, da estrela mais próxima da Terra. Geralmente na primeira aula eu perturbo o aluno com informações acachapantes, com informações difíceis de digerir, para que ele perceba o quão encantadora é a física antes de aprender a física, porque a física é chata até chegar no final. Até tu entender a mente de Deus, a física é um porre. Mas quando tu começa a perceber que estudar física é estudar a mente do Criador do Universo, tu começa a ficar encantado e começa a valorizar. Quem é filho da selva de pedra, como a maioria de vocês, acredito eu, por mais que tu seja de um lugar retirado, tem contato com a selva de pedra, tu começa a ficar curioso, né? Tu começa a perceber que tem muitas coisas interessantes acontecendo e quer entender elas. Estrela de nêutron. Uma vez eu li uma revista, que hoje é considerada uma revista meio medíocre do ponto de vista científico, super interessante. Meu filho me apareceu com uma. Eu lembrei do meu tempo de terceirão. Eu lia a super interessante todas. Super interessante, eu adorava. Estrela de nêutron. Estrela de nêutron. Nêutron! Eu li na super interessante que uma colher de chá do núcleo de uma estrela de nêutron pesava mais que um navio cargueiro na Terra. Fiquei encantado com aquilo. Como pode? Como pode um objeto do tamanho de uma moeda de 50 centavos pesar 100.000 toneladas? Se eu soltasse esse objeto aqui, ele afundaria até próximo do núcleo da Terra. Tamanha a sua densidade. Será que existe esse objeto que do tamanho de uma moeda pode pesar um navio? Milhares, pesar não, né? Ter a massa de um navio. Vamos pensar um pouquinho, gente. Como é que é o átomo mesmo? A aula passada tem o núcleo, prótons e nêutrons, e gigantesco a eletrosfera. Lembra que a eletrosfera é gigantesca comparada com o nêutron e com o próton? Quando eu fiz o próton do átomo de hélio e a eletrosfera, eu estava mentindo. Se o próton tivesse esse tamanho, a eletrosfera seria maior que esse prédio. Se a eletrosfera tivesse esse tamanho, o próton seria imperceptível. O que eu estou te dizendo é que o que dá volume ao átomo é a eletrosfera. Porém, a massa do átomo está concentrada no núcleo. Imaginem vocês uma estrela que atinja uma massa tão absurda, que os seus átomos estejam tão espremidos uns aos outros, que após toda a fusão nuclear ter ocorrido, todo o hidrogênio ter sido transformado em hélio, todo o hélio transformado em lítio, todo o lítio transformado em berílio, e assim aumentando a complexidade dos átomos fundidos no núcleo da estrela. Em algum momento a fusão nuclear tenha parado. Só que a atração gravitacional era tão absurda, que a própria eletrosfera não poderia existir. As eletrosferas colabadas umas contra as outras fariam com que os átomos fossem espremidos a tal ponto que os elétrons encontrassem o núcleo atômico. Próton positivo, elétron negativo. Quando eles se fundem, formam um nêutron. Eu nunca te contei isso. Eu nunca te disse que um próton fundido com um elétron gera um
anulam, porque o próton positivo é elétron negativo. Mas essa notícia de que próton e elétron podem se fundir gerando um nêutron é uma notícia nova para ti, acredito. E é a notícia que faltaria para tu matar a questão, mas tu, com a tua capacidade, matou a questão mesmo antes dessa notícia. Uma estrela feita de átomos atingiu uma massa tão absurda que a atração gravitacional era muito maior que a força de repulsão eletrostática colombiana. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. As eletrosferas não conseguiriam mais repelir as eletrosferas vizinhas e os átomos todos se fundem. As eletrosferas desaparecem porque os elétrons se fundiram com prótons, gerando essa estrela que tinha um volume gigante. Depois desse colapso gravitacional, vira uma anã, uma estrela anã, nome justo, né? Porque ela tinha no seu equador, sei lá, dezenas de milhares de quilômetros, e depois ela passou a ter apenas alguns poucos quilômetros de diâmetro. Por isso anã é nome justo. Estrelas geralmente são muito maiores que o nosso planeta. E uma anã pode atingir um tamanho menor que o planeta Terra, mesmo tendo a massa milhares e milhares de vezes maiores. Por que isso aconteceu? Porque a eletrosfera que dá volume ao átomo colapsou. E o átomo deixou de ter eletrosfera e virou um acumulado de nêutrons. Nome justo, né? Estrela de nêutron. É uma entidade bizarra comparado com o átomo, aquele que nos compõe. Tu é um ser oco. Entre cada átomo teu tem um espaço gigantesco onde os elétrons orbitam e os núcleos são ínfimos. Quando a gente joga radiação no teu corpo, a maior parte da radiação atravessa o teu corpo como se fosse oco. A estrela de nêutron não. A estrela de nêutron não tem eletrosfera, que é o que te deixa oco. A estrela de nêutron é feita de nêutrons agrupados, uns próximos dos outros, quase formando um buraco negro, porque os nêutrons podem colapsar. Os nêutrons podem colapsar e virar um estado da matéria que a gente não entende, que a gente chama de buraco negro. É um local onde a gravidade é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que até um fóton é atraído para ela. Um buraco negro é como um ralo cósmico. Uma galáxia com milhões de estrelas pode ser tragada por esse ralo. Quando um físico indiano calculou que a atração gravitacional poderia vencer as forças colombianas e que a eletrosfera colapsaria depois de uma certa quantidade de massa, quando ele disse que talvez existisse no universo uma entidade colapsada com uma massa equivalente a galáxias, mas com um tamanho diminuto de poucos metros, quando ele calculou a existência dos buracos negros, usando as regras físicas anteriormente estudadas, as pessoas riam do indiano. Seu babaca, entendi, tem um buraco negro, né? Aqui nem o teu, buraco negro. O pessoal usou a expressão buraco negro para gozar da cara do indiano. E não é que de repente um astrônomo apontou o telescópio para os céus e percebeu uma estrela desaparecendo e outra estrela e uma galáxia sendo tragada para uma região minúscula? Meu Deus, eu acho que eu detectei um buraco negro. Sim, depois de os cálculos terem provado que os buracos negros existiam, nós nos deparamos com os buracos negros. E eles são vários, estão espalhados pelos centros das galáxias. Mas não só no centro. No centro da nossa galáxia tem um buraco negro. Está tragando estrelas, planetas. Que loucura, né? Essa entidade bizarra existe. Eu sou apaixonado pela física. Se essa criatura não tivesse trazido uma questão maravilhosa, eu jamais teria comentado com vocês que um próton mais um elétron pode resultar num nêutron. Ele não é maior, tá? Ele tem praticamente o tamanho do próton. Ele tem uma massa um pouquinho maior, né? Aceitas que a massa do nêutron, por essa explicação, necessariamente é um pouco maior que a massa do próton? Porque o elétron tem massa. Vamos à questão. Vamos à questão. Olha que questão bonita. Ela é uma questão disfarçada. Ela parece muito mais complexa do que ela é. A aula que nós tivemos, talvez só a primeira, mas com esse adendo, é absolutamente suficiente para matar a questão. Olha que questão bonita. Não é que eu tive ouvido essa questão.
URGS 2015, um ótimo lugar para economizar mais de 100 mil reais. URGS, que faculdade bela. Tem um primo formado em economia lá. Foi administrador da economia do Rio Grande do Sul, na época da Ieda Crucis, lembra? Ele entregou o Estado com as contas zeradas para a próxima administração pública. Ele recebeu ameaça de morte. Meu primo, cara, foi por ele que eu sou capitalista. Doutor em economia, renomado, currículo assustador. Ele é que me falava, Otávio, porra, estou a administrar um Estado organizadamente e funciona. Porque eu sempre fui socialista, eu sempre quis dividir. Ele me falava que não funcionava. Eu, guri, não acreditava em ninguém, mas no meu primo amado, aonde eu acredito em ti, cara. Se estás me falando a verdade, eu vou acreditar em ti. Passou os anos, ele foi chamado pela Ieda Crucis, lembra? Para organizar o Estado, devia para tudo e todo mundo. Tudo devia. Ele parou de pagar as contas, porque o Estado, quando vai comprar coisas, ele não paga o preço que tu paga, ele paga muito mais caro. Porque tem a notinha, até o Estado repassar o dinheiro, o vendedor fica chateado. Ah, então eu te vendo, Estado, mas eu te vendo mais caro. E o Rio Grande do Sul sempre foi moroso em pagar suas dívidas. Assim, quem vendia para o Rio Grande do Sul, cobrava mais caro. Um dia chegou um sujeito honesto para organizar esse Estado e falou, quanto é que tu vai me cobrar? Que absurdo, não pago mais. Depois eu negocio a minha dívida contigo. Quem é que me vende mais barato? Eu te vendo, te pago à vista. Ele começou a fazer isso, esse indivíduo. E zerou a dívida do Estado. Entregou o Estado zerado, sem dívidas. O que vocês escutam hoje do Estado? Está quebrado, não é? Má administração pública. Má administração pública, que nem a nossa casa. Gastar mais e arrecadar menos. Tem solução. Basta a gente escolher as pessoas certas para administrar. É a ciência. Vamos ver ciência. URGS, um belo lugar para defender o dinheiro da tua família. Onde esse sujeito que salvou o Estado e talvez há de salvar futuramente, estudou. Hoje a gente trabalha para banco, né? Ganha um pouco mais. 1 ou 2 reais a mais. Ele me falou esses dias, Otávio, quando eu ganhei o dobro do que eu ganharia ao longo da minha vida no Estado, eu larguei o Estado. Como assim? Tu largou o Estado? Larguei. E o teu INSS, eu acho que eu fui o único cara que pagou mais do que recebeu. Ele abandonou, de tanto dinheiro que ele já tinha ganhado com o mercado. Mas é um cara honesto. Vai escutar o nome dele, Aode Cunha de Moraes. Anotem o nome do novo ministro da Fazenda. Um dia ele vai sanear o país, acredito. Agora olha só essa questão da URGS, um bom lugar para tu estudar. Eu olhei e me deu um mal de gestão. Considere as figuras abaixo. Não se preocupem muito com as figuras. Eu mediunicamente vou tentar representar Z, número atômico, N, número de prótons. Tem uma linha que é a bissetriz do primeiro quadrante. Na verdade, o ângulo é 45 graus, ou seja, nesta linha o número de nêutrons é igual ao número de prótons. E ele vai lá, cara, e dá uma figura assustadora. Ele dá uma figura que abaixo dessa linha faz uma curva muito doida. Tá achurada essa figura. O que é isso, cara? É baba alienígena? É baba alienígena que escorreu do gráfico? Isso é uma doença. Tem setas. Uma seta aponta para cima e fala isótonos. O que são os isótonos, meus amigos? Uma seta aponta para a direita, número igual de nêutrons. Uma seta aponta para a direita e fala isótopos. O que são os isótopos? Claro, né? Uma linha reta aqui tem o mesmo Z. Uma linha reta aqui tem o mesmo N. Isso é plano cartesiano, não é alienígena. E ele diz que se uma seta cruza esse gráfico dessa maneira, representa os isóbaros. Faz sentido, né? Porque nessa direção o N aumenta e o P diminui e compensa, né? Ele pega um quadradinho nessa mancha verde achurada embaixo do gráfico e amplia. E faz uma espécie de tabela periódica cheia de quadradinhos malucos com número. Meu Deus, isso me deu ânsia de vômito.
quadradinhos esbranquiçado, estava escrito nele 226 AC. E agora escutem o enunciado. Escreve e derrubar, né? Chamava isso de figura 1, chamava isso de figura 2. E o enunciado dizia o seguinte: Nuclídeo, vou escrever o nome apenas, Nuclídeo. Nuclídeos, ou nuclídeo, é um átomo de um elemento X, identificado por um número atômico Z e por um número de massa A. X igual a em cima, número de massa, Z embaixo, número atômico. Famoso em nossas vidas. A carta de Nuclídeos é uma construção gráfica que organiza todos os nuclídeos existentes, estáveis e instáveis, em função do número atômico Z e do número de nêutrons N, que eles apresentam. A distribuição dos nuclídeos está representada pela região cinzenta da figura 1. Distribuição de nuclídeos. A distribuição de nuclídeos está representada pela região cinzenta da figura 1, acima. Nesta construção, isóbaros, isótopos e isótonos são facilmente identificados, assim como os produtos de decaimento radioativo. O que é isso? Decaimento radioativo. A figura 2, excerto da figura 1, né, que sai da figura 1, destaca o nucleotídeo 226,89. Deve ser o actínio. Eu nunca decorei isso na tabela periódica, mas assim me vem na mente actínio. Deve ser. Que decai, agora é um momento importante, tudo isso até agora era só para te deixar preocupado. Agora é um momento importante. Que decai, ele está dizendo que esse sujeito decai principalmente por emissão de partículas alfa. Diz que esse cara decai por emissão de partículas alfa. Quero ver se está ligado. Quem era a partícula alfa da aula anterior? Núcleo do hélio, 2 prótons e 2 nêutrons. E por emissão de elétrons. O que seria a emissão de elétrons de acordo com a nossa aula? Partículas beta. Usando a figura 2, a única coisa inteligível na figura 2 é aquele símbolo. Pode-se identificar os produtos desses dois tipos de decaimento, respectivamente, como ele quer saber o que forma quando este elemento químico decai por emissão de partículas alfa, o que acontece? E quando ele decai por emissão de partículas beta, quem que ele se forma? Quando eu li a questão, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu vi, caramba, apesar da questão ser top, ser confusa, a aulinha idiota que eu dei para eles antes do recreio mata a questão. Se a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, qual é a massa dela, quimicamente falando? 4. E a carga elétrica? Mais 2. Foi o que nós discutimos, não foi? Se esse cara perde 2 prótons e 2 nêutrons, a massa dele, que é 226, passa para... E se ele emitiu 2 prótons e o número atômico dele era 89, passa para... Que está descrito no ABCD, disponível como o frâncio, FR, frâncio. Aquele átomo mais à esquerda inferior da tabela periódica. O metal mais eletropositivo, o cara que tem menos apego aos seus elétrons, lembra? Porque o cara mais eletronegativo é o flúor, né? Lá do lado oposto. Frâncio é o cara mais eletropositivo, é o cara que tem menos apego a seus elétrons. Essa parte foi fácil. O aluno que entendeu que era uma partícula alfa e entendeu que esse sujeito emitia essa partícula, ele, com conhecimentos básicos de física, descobre quem é um dos
elementos que surgem do decaimento por emissão de partículas alfa. Agora, e se eu emito um elétron? Se um átomo emite um elétron de sua eletrosfera, ele fica um cátion. Fica um átomo carregado positivamente. Mas não existiam cátions na resposta. Existiam átomos. Se esse cara emitiu um elétron e se transformou em outro tipo de átomo, quem que ele deve ter se transformado? Será que ao perder um elétron, ele muda o número de massa dele? Não, porque elétron tem uma massa 2000 vezes menor do que um próton ou um nêutron. Emitir um elétron não deve alterar o número de massa. Por isso que a gente tem que esperar 2, 2, 6. Porém, como é que eu vou justificar a emissão de um elétron se o cara não ficou positivo? Se o cara não ficou positivo ao emitir um elétron, só se eu lembrar daquela dica do início da aula. Um próton mais um elétron é 1. Então, um próton menos um elétron. O que é um próton menos um elétron? Ninguém? Vou fazer uma equação para ti ajudar. Subtrai um elétron em ambos os lados. Se eu subtraio um elétron aqui e subtraio um elétron aqui, eu posso dizer que um próton é igual a um nêutron menos um. Concorda comigo? Se o indivíduo é neutro, emite um elétron e continua neutro, a única explicação possível é que o próton dele se converteu em um nêutron mais um elétron. Por isso que eu tenho que esperar que o número de prótons 0,89 passe para... Se ele emitiu um elétron, é porque um dos seus nêutrons... Se ele emitiu um elétron, é porque um de seus nêutrons se converteu em um próton, ao perder um elétron. Essa era a parte difícil. E ele colocou TH, né, no nome desse cara, foi isso? Que deve ser o tório, acredito eu. TH tório é o nome do cara. Então tu vê, a aula foi bem completinha. A questão foi uma das mais assustadoras que ela é fácil. Só que até tu entender que aquele gráfico, aquela mancha aqui com outro gráfico, que aquilo tudo era só para te deixar nervoso, que o que a gente precisa entender é que a massa antes tem que ser igual a massa depois. Como assim, professor? Tu falou que perdia a massa. Perdeu a massa o átomo, mas se eu somar a massa do que foi emitido, a massa antes é igual a massa depois. A carga antes é igual a carga depois. E é isso que a gente tem que perceber, né? Conservação da carga e conservação da massa, mesmo nas reações nucleares. Como é que tu acha essa questão? É só procurar por URGS. URGS de que ano mesmo? 2015. URGS. Faz essa questão depois com calma. Cara, que questão bonitinha. Não é da minha praia, geralmente, trabalhar com essa parte. Geralmente, o professor de Química abraça essa ideia. O Boris provavelmente deve comentar alguma coisa com vocês no final do curso aí de radioatividade. Mas também, se vocês compreenderam uma parte da aula, pelo menos, e perceber que a aula dele pode ser repeteco, pode tanto pedir para ir além, como pedir para fazer uma revisão. Show de bola, adorei, cara. Porra, se não fosse tu, cara, eu tava revisando, aí a aula ia ser uma bosta. Pior do que já foi. Meus queridos, o aluno faz toda a diferença. Pede mais uma, cara. Traz a tua dúvida. Abre teu coração. Interaja, meu querido. Tu não pode fazer mal a aula, só bem.